maravilhosa graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a você. Seja muito bem-vindo, como já falamos logo no começo desse nosso culto. É uma alegria tê-lo conosco, participando aqui junto com a família Manaim, com essa comunidade. E você deve saber que nós estamos estudando o livro, ou a vida de Davi, que está lá no livro de Samuel e no livro de Reis. Então, esses dois livros vão narrando a história desse servo, depois rei Davi. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia ou ligar a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1. Abriu a sua Bíblia aí, ligou o seu celular, procurou onde está esse texto, 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Edmund Hillary é um inglês que em 1953 ele conseguiu chegar ao topo da mais alta montanha de todo o mundo, o Monte Everest. Mas o que pouca gente sabe é que um ano antes, em 1952, Edmund Hillary ele havia fracassado. Ele tentou ser o primeiro homem a escalar o Monte Everest, mas por uma série de razões ele fracassou. Ele não conseguiu o seu intento, ele não chegou ao topo do monte e teve que voltar. Os ingleses, sabendo da sua dificuldade, de todo o seu esforço, fizeram um encontro e convidaram Edmund Hillary para que ele pudesse falar um pouco da experiência dele. E diz que quando Edward Hillary ele começou a falar, no meio da sua palestra, ele soltou o microfone e dirigiu-se a um quadro onde aparecia o Monte Everest. E diz que ele parou em frente ao quadro e disse assim: Monte Everest, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. Todos ficaram olhando e ele disse: Monte Everest, você já chegou ao máximo da sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou crescendo. E aí, no ano seguinte, em 29 de maio de 1953, Edmund Hillary, ele escala e é o primeiro homem a escalar e chegar ao topo do Monte Everest com mais de 8.800 metros de altura. Nós estamos vendo a vida de Davi, e ele é um homem desses que ainda está crescendo. Ele é um homem como eu e você, que ainda estamos marchando, que ainda estamos caminhando. E os irmãos sabem que antes de Davi tornar-se oficialmente o rei de Israel, antes dele assentar-se no trono, Deus o está treinando, Deus o está preparando. Ele acaba de vencer em 1 Samuel 17, 1 Samuel 16 ele é ungido, no capítulo 17 ele vence Golias, e no capítulo 18 entra um ciúmes no coração de Saul, o rei, e Davi é obrigado a fugir, porque o rei tenta atirar-lhe lança, cravar Davi na parede, e ele é obrigado a fugir. E aqui no capítulo de número 22... ele está numa caverna chamada Caverna de Adulão.
ele está refugiado, ele agora se tornou um fugitivo, ele agora se tornou um fora da lei, ele agora está peregrinando a fim de preservar, cuidar da própria vida, até que nós o encontramos em Adulão. Ele passa por Nob quando encontra o sacerdote Aimeleque, que lhe dá a espada de Golias, e ele vai em frente até que chega em Aquis, com um lugar onde era predominantemente dominado pelos filisteus, e ele vai encontrar refúgio em Gate. Mas mais uma vez as circunstâncias o forçam a fugir, até que ele chega finalmente em Adulão. E quando eu li esse texto, eu pensava um pouco na minha vida. Pensava na vida de todos aqueles que eu já conversei, que já aconselhei um dia. E de quando em quando parece que somos levados por Deus a passar um tempo em cavernas. De quando em quando Deus nos conduz a sós para esses lugares de refúgio, esses lugares fechados. Caverna é o lugar onde somos levados a fim de acertarmos a visão ou o foco. Meu irmão, não tenha medo de ir à caverna com Deus. Não tenha preocupação em estar na caverna, porque lá na caverna, lá dentro daquela gruta, lá naquele lugar onde você se sente muitas vezes fugitivo, aprisionado, cercado, é lá que Deus vai acertar a sua visão. É lá que Deus vai acertar o seu foco. Deus nos leva às cavernas profundas da vida, isolado muitas vezes, para nos redirecionar, para nos levar ao centro da sua vontade e, acima de tudo, lá nas cavernas onde Deus vai nos ensinar a vivermos a verdadeira vida. Deus nos leva para essas cavernas não para nos exterminar, não para acabar conosco, pelo contrário, Ele nos leva a essas cavernas a fim de que nós tenhamos mais vida. O suposto fracasso, a perseguição que Davi está passando, possibilitará a esse homem de Deus um novo começo, uma nova etapa na sua jornada, um novo começo no seu caminho. Deus está fazendo algo novo dentro da caverna. Deus está fazendo algo lá na vida de Davi, no coração do futuro rei de Israel. Deus o está preparando, Deus o está redirecionando lá dentro da caverna. E lá dentro da caverna ele vai aprender uma das mais preciosas lições que um homem pode aprender. É olhar para a vida com esperança. Me permitam repetir. É lá na caverna de Adulão, é lá no refúgio de Adulão, que Deus vai ensinar uma das mais preciosas lições que um homem pode aprender. É olhar para a vida com esperança. E ele vai ter que começar a aprender a olhar para a vida com esperança, primeiramente e a partir da sua própria vida. Por que, pastor, ele precisa primeiro aprender a olhar com esperança para a sua própria vida? Porque ninguém pode dar o que não tem. E se Deus tem que fazer alguma coisa através de nós, Ele tem que fazer algo primeiramente em nós. É lá quando estamos na caverna, a sós. Aliás, não a sós, mas a sós com Ele. Sem as luzes, sem os holofotes, sem o barulho, sem o corre do dia a dia. É lá que, no refúgio, que a única coisa que nos resta é ouvir a nossa alma, e a nossa alma falando com Deus. Davi faz salmos belíssimos. Por exemplo, o Salmo 142, se depois você puder ler, é quando ele está preso na caverna, fugindo de Saul. Salmo 57,
ele faz pedindo, rogando a Deus, ele joga toda a sua alma, dizendo: os inimigos me perseguem, são como leões com garras afiadas, dentes grandes, eles querem acabar comigo. É lá sós onde ele irá clamar, pedir socorro, ele irá colocar a sua alma para fora. Muitas vezes eu e você passamos por isso, por essas cavernas, que a única coisa que nos resta é Deus, e nós olhamos e diz: Deus, ou o Senhor me socorre, ou eu morrerei. Quem já não enfrentou uma caverna? Quem já não enfrentou perseguição? Quem já não teve diante de si portas fechadas? Quem nunca enfrentou uma discórdia terrível, um momento difícil na vida? Mas é na caverna que nós somos impossibilitados de mentir, disfarçar, mesmo porque mentir para quem? Falar, enrolar, disfarçar, dissimular com quem? É lá na caverna que nós perdemos o apego ao luxo, à riqueza, às coisas desnecessárias, aquilo que não vai servir, nós podemos descartar. Eu fico imaginando, enquanto eu li esse texto, o carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí, aqueles holofotes, aquele brilho, gente importante nos camarotes, o som maravilhoso, todas as atenções voltadas ao mestre-sala e à porta-bandeira. Mas chega uma hora que as luzes se apagam, e aí o mestre-sala e a porta-bandeira, eles têm que ir para o camarim, para o lugar, e eles começam a tirar toda aquela roupa, todo aquele brilho, toda aquela fantasia. Eu fiquei pensando no momento em que, tirada toda a fantasia, todo o brilho, todo o holofote desligado, ele olha, o mestre-sala, a porta-bandeira olham para o espelho, e a única coisa que vem são a si mesmo. E a porta-bandeira é a Maria, que trabalha na casa da madame de não sei o quê, ou faz alguma outra coisa, que pega ônibus, que pega metrô, já não tem aplausos, já não tem luzes, o que tem é simplesmente ela. Ou como o conto da Cinderela, ela se prepara, os ratinhos viram cavalos gigantescos, a abóbora vira uma carruagem belíssima. Mas na última balada da meia-noite ela volta a ser Cinderela, esfregando o chão de casa com uma mulher terrível, com suas filhas invejosas. Ela volta a ser ela mesma. Na caverna somos nós mesmos. Na caverna não há fantasia, na caverna não há abóbora, na caverna não há ratinhos que se transformam em cavalos por sangue. Na caverna somos nós e Deus. Na caverna o que resta é a nossa alma, completamente largada no altar do Senhor. É a nossa alma chorando e clamando, rogando a Ele. É o único que pode nos livrar da tribulação, é o único que pode nos retirar com sua mão do fundo do poço. Eu imagino Davi. Você poderia dizer: mas pastor, Davi não estava no palácio, ele já havia sido ungido, por que Deus não o deixou no palácio? No palácio Davi cantava com muita destreza, era o mavioso salmista de Israel. Ele iria ser muito bajulado, muito procurado, muito mimado. Lá todo mundo queria ouvir a bela canção que Davi compôs, ou um dos seus poemas, um dos seus salmos, uma de suas canções. Ali ele estaria muito ocupado com muita coisa. Mas na caverna, ele está sozinho, ninguém o procura. Não há ninguém para estar com ele. As suas canções vão sair do profundo da sua alma. Ali a única atenção que ele tem é do seu Senhor, do seu pastor. Deus os leva nessas cavernas, meu amado irmão. Uma briga familiar, um luto,
uma tensão entre os amigos, problemas financeiros, tantas tensões, tantos estresses, tantas coisas difíceis. Deus, você pergunta, por que eu estou na caverna? Porque a única atenção, o único olhar, o único foco que você terá será o Senhor, Deus das cavernas, o Deus que entra em toda caverna profunda para resgatar o oprimido, o perseguido, aquele que Deus está preparando para liderar, para fazer o que precisa ser feito. E no palácio ele não poderia fazê-lo. Por isso Deus permite que ele vá para a caverna. Deus permite que você passe por essa situação difícil. Como pastor, eu já fiz muitas visitas em hospitais. Já vi homens duros, viris, homens que a gente olharia e diz, eles são indomáveis. Não há quem coloque freio em sua boca. São homens de uma fibra, de um caráter. Mas lá no hospital, naquela cama, eles estão absolutamente fragilizados. E humildemente eles rogam, pastor, ore por mim. Pastor, peça a Deus que me ajude nesse momento. Não são poucas as vezes que o quebrantamento vem com a dor, vem com um choro profundo, solitário. Porém, aí há também revelações profundas. Deus se mostra de maneira extraordinária nesses momentos que estamos solitários, em lugares, em cavernas. Não foi assim só com Davi, foi assim com o pai Jacó. Deus o leva até um lugar que será chamado depois de Peniel, mas antes é chamado Val de Jaboque. Lá ele precisa estar a sós, ele vai reencontrar o seu irmão Esaú, ele está com muito medo, ele está passando por uma série de dificuldades, ele pede para que os seus familiares vão à frente, e ele está sozinho no Vale de Jaboque. É lá no Vale de Jaboque que Deus o encontra, face a face. É lá no Vale de Jaboque, na escuridão da noite, que ele briga com o anjo. É lá no Jaboque, na escuridão, que Deus lhe tira, lhe desloca aqui uma parte da coxa. É lá no Jaboque. E por fim ele vai chamar aquele lugar de Peniel. Eu vi Deus face a face. Deus os leva, nos conduz à caverna para termos um encontro pessoal, significativo, profundo com Ele. Não tenha medo da escuridão da caverna, não tenha medo desses lugares solitários, porque Deus está ali. Deus está trabalhando com Davi. Deus está mexendo com o caráter do futuro rei de Israel. Quem poderia imaginar o que Deus estava preparando para Davi? Como seria o futuro de Israel com um dos maiores reis que Israel já conheceu? Aquele que consolida a monarquia de Israel. Ele conquista territórios para Israel. Um rei extraordinário, mas que precisou ser trabalhado, precisou ser tratado. Um rei que antes de assumir o trono precisa ser trabalhado. Ele está sendo perseguido, está desamparado, mas de repente ele começa a receber pessoas. Quem é que vem ao seu encontro? Quem é que chega? Quem é que vem ao seu encontro? Seus pais. Os seus pais vêm e o encontram. E eles o encontram e vão a ele lá em Mispa, na caverna. Quem é que vem? É o seu pai. Quem era o seu pai? Jessé. Seu pai Jessé é aquele que no capítulo 16, quando Samuel vai procurar os seus filhos, ele perfila os seus filhos um a um. E Samuel diz, não é nenhum desses. Deus não escolheu nenhum desses. E pergunta a Jessé, porventura você não tem mais nenhum filho? Jessé parece que havia se esquecido do pequenino pastor que estava pastoreando o seu rebanho. Diz, eu lembro de um, é verdade, tem ali Davi. É verdade, eu tinha me esquecido.
É esse homem que vem procurar a Davi, esse pai que parece ter esquecido do seu filho, mas ele não vem sozinho, ele vem com seus irmãos. Vem Eliabe, o primogênito. Eliabe, o primogênito, é aquele que no capítulo 17, quando Davi está indo levar uma comida para eles, Eliabe olha para Davi e diz: o que é que você quer aqui? O que é que você veio bisbilhotar? Seu irresponsável, com quem você deixou as ovelhas do papai? Você, Davi, eu conheço o teu coração, a tua maldade. Você é um presunçoso. É esse Eliabe que vem buscar refúgio junto com Davi. Eles vêm buscar a segurança junto com Davi ali naquela caverna. E como Davi faz? Qual é a reação de Davi? Davi simplesmente os acolhe. Mas Davi, eles se esqueceram de você. Eliabe te julgou. Abinadab, Cefá não deram importância para você, desprezaram, silenciaram. Eu creio que essa é uma lição que Davi vai se defrontar várias vezes. É uma lição que Davi, eu e você vamos ter que, durante a nossa vida inteira, fazer essa lição. É estender o perdão. É refrear a mão da vingança. Davi poderia escolher a vingança, a revanche, olhar para Abinadab e dizer: você não disse que eu era bisbilhoteiro, maldoso, negligente? Por que você está me procurando agora? Papai, mamãe, vocês se esqueceram? Vocês não se lembraram quando Samuel foi me ungir? Por que vocês agora vêm atrás de mim? Davi tem que trabalhar esse sentimento. Ele vai encontrar Saul em uma outra caverna. Deus vai dar Saul para que ele possa matá-lo. Mas ele não o faz. Por vários momentos da vida, nós vamos ter que ser ensinados por Deus a trabalhar com o perdão, a lembrar que a vingança pertence ao Senhor. Davi na caverna tem que fazer uma escolha, e ele escolhe perdoar, porque ele entende que a vingança pertence ao Senhor. Mais do que isso, ele não só aprende a perdoar, a acolher quem lhe fez mal, a abraçar de quem dele esqueceu. Não só isso, mas ele também vai ter que aprender a oferecer, muitas vezes, do pouco que tem. Lembre-se, ele não está no palácio. Lembre-se, ele não está com as riquezas. Ele está ali solitário com alguns poucos homens. E aí, quando vem, ele diz: eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu quero repartir. O que eu tenho, eu quero repartir. O que eu tenho, eu quero de alguma maneira passar para vocês também. Lembre-se, Davi está crescendo. Lembra quando Edmund Hillary disse: olha, Everest, você já chegou no seu topo. Nós poderíamos dizer assim, Davi dizendo: Saul, você já chegou no seu ponto, mas eu ainda estou crescendo. Há muita vida para ser vivida. Eu não vou exercer a vingança. Romanos capítulo 12, versículo 9 diz: não vos vingueis a vós mesmos, meus amados. Não puxem a espada, aprendam a perder. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Lembre-se, não se esqueçam, Deus levou a Davi para uma reorientação, para um novo começo. Não só a sua família se achega, coisa linda. Diz que mais de 400 homens vão ter com Davi. E que tipo de homens são esses? Diz que são homens que estão em aperto, ou a palavra quer dizer sob pressão, debaixo de aperto. São homens endividados, amargurados de espírito.
Eles estão sob pressão. As dívidas chegaram na casa deles e eles não tiveram como pagar mais, porque Saul aumentou os impostos. Saul era um rei ruim, mau. Aquela nação não estava prosperando. Então havia muitos endividados, muitos amargurados de espírito. Davi está na caverna com seus pais, com os seus irmãos. E aí chegam mais 400 homens, sob pressão, debaixo de estresse, cheios de dívida, dizendo: meu nome está sujo, o banco está atrás de mim, ninguém mais me empresta nada, eu perdi o negócio, o Uber parou, eu não consigo mais vender nada. Eu fico imaginando todos esses homens reunidos. E mais, como se não bastasse, chegaram também os oprimidos, no versículo 2. Diz que os oprimidos, tensos, pressionados. Era como que uma granada, a qualquer hora alguém puxava o pino e estourava. Eu não sei se você já viveu em comunidade, ou em família muito grande, todo mundo junto. Aí alguém pergunta: quem deixou a pia suja? Quem esqueceu de lavar o banheiro? Quem tirou o pente daqui? Você já imaginou o que era? O que seriam 400 pessoas? Acho que nem o Big Brother ou a Fazenda era mais tenso, não que eu assista. Mas eu acho que deveria ser uma tensão. Você já conviveu com alguém que é amargurado de espírito, cheio de lamúrias, alma amarga? Você chega perto dele, diz bom dia, ele diz: só se for para você. Você diz: calma, eu só estou perguntando. Ele diz: quem mandou você perguntar? Essa é uma lição da caverna. Presta atenção, eu já estou terminando, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Se você conseguir entender isso, eu confesso que eu estou me exercitando para tal. Lembra quando eu comecei dizendo: a caverna é o lugar que Deus tem que redimensionar, refocar a visão de Davi. Ele tem que ser um homem que olha para a vida com esperança. O que você faria se tivesse não 400, mas 12 homens, familiares do interior, que perderam tudo, amargurados, brigaram na igreja, estão cheios de dívidas, batem na porta da sua casa e dizem: ô primo, eu cheguei para vê-lo, para passar só um ano com você. O que você faria? Davi precisou aprender a olhar a vida com esperança. Ele olha para aqueles homens e, ao invés de rejeitá-los e dizê-lo: vocês não prestam para nada, eu já tenho muito problema, por favor, vão buscar outra caverna, que essa caverna já é minha. A caverna de Adulão é o lugar da mudança, é o lugar da transformação. É possível virar o jogo, é possível mudar. Essa situação não vai durar para sempre. Davi tem que fazer uma escolha, tem que olhar para a vida e acreditar, tem que olhar para a vida com esperança. Meu amado irmão, Deus está olhando para você e dizendo: olhe para a vida com esperança, olhe para a vida com a capacidade, possibilidade de transformar. Esses homens podem ser mudados, a sua vida pode ser alterada. Aqui a caverna de Adulão é provisória, não vai durar para sempre. Eu estou treinando você. Eu não lhe levei para a caverna de Adulão para matá-lo, para arrebentar com a vida. Pelo contrário, para alterá-la, para fazer você um homem, uma mulher cheio de esperança. Adulão é o lugar da mudança. Adulão é o lugar da transformação. Adulão é o campo de treinamento que Deus nos leva para mudar a nós, a nossa família, a nossa igreja, nossa vida e nosso ministério. Eu quero convidar você por um instante a olhar ao seu redor. Talvez você só esteja vendo esses homens amargurados de espírito. 400 homens que juntos não dão um. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses homens vão ser chamados mais para frente os valentes de Davi. Segundo Samuel, capítulo 23,
Esses homens vão ser os melhores homens do exército de Israel. Aqueles homens que todos olhavam e diziam: isso não vai dar em nada, isso não vai sair do lugar, essa gente não presta, essa gente só tem dívidas, essa gente é estresse puro, é fio desencapado. Davi olha com esperança e os transforma através da graça do Espírito Santo de Deus. Se você depois abrir a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, você vai ver um deles que chama Josebe-Basete. É um dos principais guerreiros que entraram naquela caverna, naquele campo de treinamento e foram transformados. Diz que em uma luta contra os filisteus, isso é tremendo. Diz que no meio da luta ele lutou desde a manhã, tarde e noite, a ponto de quando chegou a noite, a espada estava grudada na mão dele, porque era suor, era terra, era um monte de coisa, e ele lutou, ele não soltou. A palavra quer dizer assim: em nenhum momento ele soltou o cabo da espada. Como nós precisamos de Josebe-Basete, de homens que põem a mão na espada e têm a espada grudada em suas mãos, porque lutaram até que o último dos filisteus caíssem. Nós precisamos de homens que possam ir para esse campo de treinamento chamado Adulão, para saírem de lá verdadeiros líderes, homens cheios do Espírito Santo, que a espada esteja grudada na mão deles. Mas não é só ele. 2 Samuel 23 cita um outro nome chamado Samá. Diz que havia um pedaço de terra onde os filisteus plantaram lentilhas e ninguém podia chegar lá, todo o povo tinha medo. Mas diz que Samá não tinha medo. Samá diz que entrou, tomou a sua lança, tomou a sua espada e desbaratou, porque aquele terreno era promessa de Deus. Aquele campo de lentilhas não era do inimigo, aquele campo de lentilhas não pertencia aos filisteus, pertencia ao povo de Deus. Samá, um valente de Davi, vai lá e conquista aquele território, diz que o povo entre e coma. Mas uma das coisas mais extraordinárias está no versículo 15. Diz que Davi suspirou e disse: ai, que desejo, que vontade de beber água do poço que está perto da porta de Belém. Os seus companheiros, os seus valentes, aqueles que estavam na caverna de Adulão, diz que eles saíram e passaram de entre os exércitos dos filisteus que estavam acampados, foram junto ao poço que está à porta de Belém, pegaram água no meio da noite, chegaram e diz: Davi, você desejou beber água, pois está aqui a água das fontes que estão perto da porta de Belém. 3 dos seus valentes entram no meio do acampamento dos filisteus para saciar o desejo do rei Davi. Que tremendo! Davi olha para aquilo e diz: eu pus a vida desses homens em risco, por que vocês fizeram isso? Ele não se vê digno de tomar aquela água, pelo contrário, ele pega aquela água e oferta como libação ao Senhor. Ele diz: Senhor, eu não sou digno nem merecedor disso. Esses são os homens que entraram na caverna, no campo de treinamento de Adulão, e saíram como os valentes de Davi. Que transformação, que mudança. Ao contrário de um tal de Doeg, que quando viu Davi tendo com o sacerdote Aimeleque, ele foi fazer fofocas, foi matar sacerdotes, porque jamais ele entrou na caverna de Adulão. Mas aqueles que entram no campo de treinamento de Adulão são transformados. E eu quero terminar dizendo isso para você: não tema esse período de treinamento.
Não tema a escuridão da caverna, nem a umidade, nem o frio da solidão, porque você não está sozinho. Deus está treinando você para coisas maiores. Eu estou com isso no meu coração. Estava orando e dizendo: Deus, eu estou aqui no campo de treinamento. Deus, nós estamos sendo treinados esses 7 meses. Mas saiba que nós temos a esperança no Senhor. Nós confiamos em que o Senhor fará maravilhas. Já está fazendo grandes coisas. Nós estamos sendo treinados. Por isso, não desista. Aprenda a olhar a vida com esperança. Olhe ao seu redor. Olhe para essas tensões, esse estresse familiar, essas circunstâncias adversas, dificuldades muitas. E diz: Deus, o Senhor está me treinando. Deus, o Senhor está me aperfeiçoando. Eu sairei daí melhor. Eu sairei daí com mais fé. Eu sairei daí com mais esperança. Nós vamos ouvir um louvor agora. E depois nós vamos orar. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto. Esteja com o seu coração escancarado para aquilo que Deus quer fazer nessa caverna, nesse campo de treinamento. Em nome de Jesus.